Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros podcast. E hoje não é todo dia que senta um palestrante, o cara da palestra em Harvard. Vai ser outra pegada hoje aqui no Corte dos Livros podcast. Eu tenho a honra e o orgulho de falar que é um amigo meu. Ele faz questão de me colocar nos projetos dele e eu fico muito feliz com isso. A gente vai conhecer a história dele hoje. Augusto Júnior, ganhei presente. Fora os outros que eu não vou mostrar, mas ele, faça sua vida valer a pena. A gente vai falar da história dele e desse livro aqui também. Meu irmão. E aí, Adilson? Que bom te ter aqui, cara. Que alegria. Obrigado pelo convite. Que Parabéns isso. pelo projeto. Tô acompanhando. Tá lindo de ver. Parabéns. Tô muito inspirado, viu? Que isso, cara. Eu fico honrado, cara, de ter essa proximidade com você, de verdade. Eu acho que eu não tive oportunidade de te falar isso, mas, eu fico muito feliz, de verdade. Feliz Obrigado. também. Bora, vamos começar do começo. Vamos lá. Vamos bater papo. Vamos começar lá na adolescência ali, começando. Conta um pouquinho da sua história pra galera se situar um pouquinho. Depois a gente vai chegar hoje, diretor institucional do Instituto For. Tá com vários projetos, escola de carreira, formando profissionais pro mercado. Então tem muita coisa legal aqui hoje. Legal demais. E se a gente vai começar do começo, a gente precisa ir lá pro Ceará. Boa, vamos pro Ceará. Fortaleza. Então vamos dar um zoom aí pro nordeste do país. Eu nasci ali na região metropolitana de Fortaleza, chama Maracanaú. Sou filho da Isabel, do Augusto. Meu pai gostava tanto do nome dele que me deu Augusto Júnior. Eu também, sou Júnior. E eu gosto, acho bonito, sabia? Gosto muito Augusto Júnior, assim. Criou uma identidade muito grande, assim. E num lar muito simples, né? Então, minha mãe sempre foi ali a ajudante, faxineira. Hoje ela é concursada na prefeitura de Arthur Nogueira, trabalhando como auxiliar de serviços gerais. Meu pai, motorista. Então, ali começou com Topic, sabe? Aquelas vans, numas cooperativas e tal. Então, ali era o dia a dia da minha família. E eu tive um privilégio muito grande. Na minha adolescência, infância para adolescência, minha mãe criou em mim o hábito da leitura. Não, só isso, né? E eu conheci sua mãe é um amor. Ela plantou a semente. A minha mãe ia pro centro, em Fortaleza, e tinha uma banca lá que ele vendia 3 revistas da Mônica por R$5 na época. Usadas. E minha mãe, toda a vida que ia pro centro, comprava 3 revistas. Então eu tinha uma montanha de revistinhas da Mônica. Eu perdi a coleção, infelizmente, mas eu tinha muitas revistas. E aquilo me criou o hábito da leitura. Eu acordava lendo a revistinha da Mônica, dormia lendo a revistinha da Mônica, e durante o dia eu lia a revistinha da Mônica. Eu só fui assistir TV próximo dos meus 15 anos. Caramba! Então eu e a minha irmã ou lia, ou jogava dama, ou ficava brincando de dominó o dia inteiro. Além de fazer as tarefas de casa, né? No momento livre, a gente não tinha TV. Adilson, como isso fez a diferença na minha vida? Por quê? Porque eu virei um leitor voraz. Eu gosto da leitura, eu converso com o livro, eu dialogo com o livro. E eu não sabia. Mas esse hábito plantado pela minha mãe, lá na frente ia fazer a diferença, e até hoje faz a diferença na minha vida. Mudou a minha vida. Então, se tem uma coisa que lá em casa a gente tá tentando incutir já na Esté, que tá com 1 ano e 10 meses, é o hábito da leitura. E ela só dorme lendo. Nossa. E aí o ponto é, o pai e a mãe têm que ter a paciência, porque ela vai vir com o livrinho, ela escolhe o livro que ela vai ler, ela lê. Só que ela não lê uma vez, ela quer ler 3, 4 vezes. Esses dias a gente ficou muito feliz, porque eu e a minha esposa gostamos muito de ler. E a melhor forma de você incentivar a criança a ler é vendo os pais ler. Total. Ela pegou o livro, eu tava no sofá lendo, a Sara, minha esposa, lendo também. Ela pegou um livro, deitou assim e ficou olhando e ficou... Ela ficou lendo, Adilson. Então, nessa época, o Augusto queria ser jogador de futebol. Tá bom. Eu tive um sonho, primeiro, que era ser astrônomo. Até hoje eu sou fascinado pelo espaço. Gosto de estudar buraco negro, distância do Sol, as maiores estrelas. Eu fico encantado. Tá bom. Depois eu queria ser jogador de futebol. Joguei bem, joguei em times de futsal, ganhei bolsa pra jogar. Não era um jogador ruim, não. Eu não era um craque, mas jogava. Dava pra investir nisso. Era. E depois, na minha adolescência, eu passei a ser jovem aprendiz no Senai.
Tá. E foi como jovem aprendiz que nasceu o desejo de empreender e de ser palestrante. Boa. E quando nasceu esse desejo, aí foi que eu fui mais profundo nas leituras. Por quê? Conversando com um palestrante, a professora sempre trazia um palestrante por semana. Tá bom. Foi isso que começou. Eu disse, nossa, eu quero isso. Eu quero usar o poder das palavras para transformar a vida das pessoas. Eu vi o impacto que um palestrante tinha. Eu disse, nossa. Depois eu vim descobrir que ganhava muito bem. Então eu disse assim, nossa. Que bom, é o que eu gosto de ganhar bem. Além de transformar a vida das pessoas, tinha uma aptidão ali natural, um dom natural, e eu ainda podia ser muito bem remunerado por isso. Tá Então, bom. é isso aí, professora. Aí eu cheguei para uma professora, Angélica Fernandes. A importância de ter mentores, né? Cheguei para ela e disse assim, professora, eu quero ser palestrante. Ela disse assim, você leva jeito. Você pode qualquer coisa, acredite nos seus sonhos. Cara, isso já faz toda a diferença. Né? Nossa! Você ouvir isso de uma professora... Que Olha, você admira. admirava muito, admiro ainda. Eu fiquei 2 anos e meio ali como jovem aprendiz. Eu não lembro do que eu aprendi muito, não. Mas eu lembro do apoio que ela me deu, que mudou minha vida. E eu disse, cara, eu quero ser isso aí. Eu comecei ali a dar palestras. Tá. Isso quantos anos você tinha, Augusto? Olha, a gente vai ter que voltar no tempo. Eu não sou muito bom de datas, não, Adilson. Mas olha, era novo pra caramba. 16 para 17 anos foi ali o meu start. E aí, jovem aprendiz, então eu trabalhava de manhã, estudava à tarde. Quando eu fui jovem aprendiz, você era alocado num departamento. Eu fui alocado na gerência geral, tive o privilégio. Paulo Góes foi um outro grande mentor para mim. E uma das coisas que a gente era responsável era pelos treinamentos. Tá. Aí na época, eu ainda lembro, a gente contratou o Las Grael para dar uma palestra. Nossa, medalhista olímpico. Velejador e tal. Meu, ele foi lá. Eu organizava as cadeiras, eu fazia as coisas pra poder receber, né? Tá. Organizar, fazia a ficha de treinamento. E aí, ele chegou, ficava o dia todo acompanhando ele. E eu disse, é isso que eu quero. Eu quero poder transformar a vida das pessoas. E eu comecei desde então, só que aí tem aquela coisa, né? Eu sabia que era uma habilidade, acho que muito cedo eu descobri que eu falava bem em público. Tá. Era uma paixão. Então, tem a habilidade, você tem a paixão e você tem a questão da remuneração. Só que eu não tinha uma coisa ainda que o palestrante precisa ter, que é histórias de vida. Total. O palestrante, ele vai compartilhar algo que ele viveu. E eu digo, tem 3 tipos de palestrantes. Se você pegar, tem 3 tipos de palestrantes. Você tem um palestrante que vai trazer história de vida dele. Poxa, nasceu num lar muito... Jornada do herói e tal. Conquistou, inspira. A história dessa pessoa, uau! Você tem um segundo tipo de palestrante, que é o palestrante case. É o palestrante corporativo. Eu era CMO do McDonald's e eu fiz essa campanha, eu criei isso aqui. Na minha gestão, a Magalu fez esse crescimento. Então, o palestrante case, ele vai trazer algum resultado concreto que ele teve na vida dele ou nos negócios dele. Então, um corretor que vendeu 50 imóveis em Alphaville. Opa, eu quero saber a história desse cara. O case desse cara. A pessoa que conseguiu criar uma agência inovadora de publicidade. Muito focado em resultado. Eu quero muito ouvir. Tá. O primeiro está relacionado à minha história de vida, aos meus princípios, à minha biografia. O segundo tem a ver com o meu resultado, com o impacto que eu gerei. O terceiro tem a ver com metodologia. Você tem um palestrante que ele criou o modelo Canvas. Tá bom. Alessandro Osterwaldi. No ano que ele fez isso, ele se tornou o palestrante mais requisitado do mundo. As pessoas queriam saber. Simon Sinek cria o Golden Circle. Opa, eu quero saber o que é isso. Se você quer se tornar um palestrante, você precisa ter um dos 3. Tá. Uma história muito bem contada. Precisa ter os 3. Na verdade, para começar, você começa com 1. Tá. Agora, se você quer ser diferenciado, você precisa ter 2. Se você tiver os 3, você vira uma lenda. Total. Então, por exemplo, você vai ouvir... Você pega os maiores palestrantes do Brasil hoje. Você pega, ele vai ter uma história, uma trajetória de vida que inspira. As pessoas querem ouvir a história dele. Tem resultado, fez várias entregas ao longo da sua jornada na área que ele se propõe. Se você é um autor, eu vou ter resultado, eu vou ser best-seller, eu vou ser isso aqui, eu vou ter... E ele tem um método. Ele sistematizou um passo a passo, que é, olha, não significa que é a única maneira de fazer, mas o jeito que eu faço é ABC. E Adilson,
eu vejo muito o quanto as pessoas têm dificuldade em sistematizar o que elas sabem. Tá aqui. Tá na cabeça. Ela sabe. Aí você pergunta, como você fez? Ela não consegue, de maneira didática, explicar. Ela dá uma volta, ela tem uma redundância, ela não consegue. Por isso que eu admiro muito pessoas que conseguem sistematizar. O meu método é esse aqui. Por exemplo, eu ouvi o podcast, aquele episódio da menina que fala dos livros. Como é o nome dela? A Dani Sakugawa? Dani. Incrível, inspiradora, gostei demais. Ela tem história, ela tem resultado, ela contou o case e tal, e ela criou um método. Vai longe. Book business. Ela vai longe, percebe? Então, voltando pra minha história, eu não sabia disso na época. Sim. Você tinha vontade. Conteúdo! Tá. Eu devorava os livros e eu disse, eu sei falar sobre o que o Tony Robbins tá falando, o Zig Ziglar tá falando. Eu vi que você leu esses dias Acabei o Zig de ler, Ziglar. cara. Ele Maravilhoso, é demais. maravilhoso. Eu li um livro dele, é Alta Performance e Alta Motivação. Tá. Eu aprendi um conceito que ele dizia assim, eu nunca falo que eu estou bem. Quando as pessoas perguntam, você está bem? Ele fala, eu estou em excelência total. Eu subo a régua. E ele fala, eu nunca vou baixar a régua para as pessoas. Se as pessoas quiserem me acompanhar, elas têm que subir. Cara, eu achei maravilhoso o livro. Eu tô, na verdade, a gente tá Ele é gravando bom, aqui na quarta. ele é bom, cara. Tá rolando os cortes dele e eu acho que eu vou postar a resenha dele domingo. Eu achei É maravilhoso. mesmo, Achei eu maravilhoso. gosto do Zig Ziglar. Então, eu peguei esses autores que a galera chama de autoajuda, eu devorava. E mudou minha vida, tá? Porque eu falo assim, o livro, o caminho que você vai seguir não importa. Ah, eu gosto mais de seguir a filosofia. Tá. Eu gosto do autoajuda. Eu gosto do livro técnico. Não importa, leia. Primeiro ponto. Agora o ponto é, se você se propõe a seguir uma linha, vai fundo naquela linha. Aprofunda, né? Cava, vai né? fundo naquela linha. Porque eu vejo as pessoas criticando, por exemplo, a autoajuda. A autoajuda, infelizmente, ficou muito pejorativo. Porque sim, tem muitos livros rasos, tem não sei o quê. Mas tem um tipo de pessoa que vai mudar de vida lendo autoajuda. Com certeza. Então, se você não gosta de autoajuda, não lê autoajuda. Mas deixa quem gosta de ler autoajuda. Se a pessoa gosta das 7 regras pra ser feliz, gosta do seu... E aquilo faz sentido pra ela. E sabe o que eu entendi? Se você lê entendendo que faz sentido, vai fazer sentido. Com certeza. Se você lê pra criticar, pra não sei o quê, não vai fazer sentido. Então não perde tempo. Eu tinha muito conteúdo. Eu lembro que eu tive uma reunião com um palestrante lá no Ceará. Tá. Ele era muito requisitado, era Paulo Angelim, um fenômeno. Admiro ele até hoje. Tá. Diferenciado demais. E ele me recebeu no escritório dele. E ele disse assim, você quer ser palestrante? Uma carreira boa, bonita, legal, não sei o que. Ele falou várias coisas assim, me fala qual tema você vai falar. Eu lembro que eu tirei do bolso 20 cartazes que eu fiz, pequenos, Tá. e coloquei na mesa. Eu vou dar palestra de planejamento, de vendas, de liderança, de equipes, de não sei o quê, de não sei o quê. E ele ficou olhando assim pra mim. Hoje, eu digo assim, eu teria vergonha desse Augusto. Mas eu tinha 17 pra 18 anos. Era o seu momento. Era o meu horizonte. E naquilo ali fazia sentido pra mim. Ele falou assim, Augusto, deixa eu te falar um negócio. Aí ele contou, tenho tantos anos de experiência. Eu vendi... Ele se tornou palestrante por quê? Quando lançou o Alphaville em Fortaleza, na época, ele vendeu praticamente o condomínio inteiro. Ele foi o corretor que conseguiu vender. Tá bom. Fenômeno. Então, os outros corretores disseram assim, queremos aprender com você. Foi assim que ele virou palestrante. E aí ele saiu de corretagem para falar de vendas no geral. Ele lançou um livro chamado Campeão de Vendas, e esse livro ele falava de vendas no geral para todo mundo e tal. Foi isso que projetou ele. Tá bom. Ele falou assim, Augusto, hoje, com os resultados que eu tenho 2 palestras. Uma palestra para vendedores e uma palestra para gerentes de vendedores. Você tá me dizendo que você tem 20, cara? Com o resultado que com ele já tinha. 17 anos, Augusto. Não, cara. Na hora foi um choque, mas eu entendi. Eu disse, beleza. E aí eu disse, vou focar em uma que tem a ver com protagonismo, que tem a ver com ir atrás, com fazer acontecer, que era o meu momento de vida. Tá. E aí, sabe como eu comecei? Eu dava palestra na escola, no contraturno. Tá bom. Eu ia na escola que eu estudava, divulgava, dizia assim, hoje à tarde vai ter uma palestra, colocava os cartazes na sala tal, na hora do intervalo, na verdade tinha uma aula lá que não tinha, tava vazia, Tá. não tinha professor. Tinha palestra do Augusto.
Aí eu disse, vou colocar minha palestra, quem quiser ir lá. Porque aí só que eu